Sendo mais um Belos FM Entrevista. Hoje, o repórter Fábio Bolles conversa com Jaime Ramos. O Jaime Ramos é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e assumiu nesse ano a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, né? Jaime Ramos é natural de Lages, graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 78, é especialista em Direito Processual pela Fundação Universidade de Blumenau, a FURB, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Foi promotor entre 1979 e 81 e é magistrado de carreira, né? Desde 1981, quando ingressou, então, no Poder Judiciário. Foi promovido a desembargador em 2007 no Tribunal de Justiça e nesse ano, então, assumiu a presidência do TRE. Fábio Bolles, é com você. Ok, Décio. Na Belos FM, a gente conversa aqui no programa Belos FM Entrevista com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Jaime Ramos. Jaime, a gente agradece pelo seu contato, pela sua disponibilidade. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia também a todos os ouvintes. Estou à sua disposição. Muito bem. Bom, o senhor tomou posse este ano como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi em março. Como é que está sendo essa experiência de presidir este importante órgão aqui no Estado? É uma experiência nova, evidentemente, mas eu sou juiz desde tempos imemoriais, né? Há 38 anos. Eu já participei de várias eleições, então eu tenho algum conhecimento e a gente se atualiza. E agora no TRE, eu fui, antes de ser presidente, eu fui o vice-presidente, corregedor regional, e ainda antes disso eu fui juiz substituto do TRE, juiz suplente. Uhum. E mais, um pouquinho antes, também diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Então, eu estou no Judiciário Eleitoral já faz alguns aninhos aí. A experiência é fantástica, porque especialmente por poder conduzir agora as eleições municipais de 2020. Uhum. Bom, desde o início aí de março para cá, como é que estão os trabalhos também no Tribunal Regional Eleitoral? O Tribunal Regional Eleitoral, em razão da pandemia do novo coronavírus, foi obrigado a dispensar os servidores para trabalho remoto emergencial em home office desde o dia 18 de março. Então, o pessoal, tanto do TRE quanto dos cartórios eleitorais, estão trabalhando em casa, mas estão produzindo bastante e o resultado é bem satisfatório. Haja vista, por exemplo, você acompanhou o fechamento do cadastro eleitoral, em 6 de maio, que nós fizemos pelo modo eletrônico. Cerca de 50 mil eleitores fizeram seus primeiros títulos, transferências pelo modo eletrônico e foram atendidos pelos servidores da Justiça Eleitoral. Foi gratificante até, porque o resultado foi além do esperado. E desde então estão trabalhando em home office, mas atendendo a todos que precisam e resolvendo todos os trabalhos que têm que ser feitos da Justiça Eleitoral. E Sim. Nós também estamos fazendo as sessões do TRE por videoconferência, com a presença do Procurador Regional Eleitoral também, além dos juízes, e dos advogados quando eles se cadastram para fazer sustentação oral ou para acompanhar algum julgamento. Os advogados têm aprovado esse modo de videoconferência, está funcionando de forma bem adequada e não há nenhuma reclamação. Então estamos trabalhando e agora com a preparação das eleições há atos físicos, né, que deveremos praticar, mas é mais importante a saúde dos servidores, Claro. dos juízes, né, hoje, por isso que muitos se manterão ainda em home office. Bom, exatamente. Vamos conversar exatamente sobre isso a partir de agora, presidente, sobre as eleições, né? Como é que o senhor está avaliando a decisão do adiamento das eleições lá para novembro? Esse foi um pleito do Tribunal Superior Eleitoral,
encaminhado pelo hoje presidente do TSE, o ministro Roberto Barroso, ao Congresso Nacional. Congresso Nacional, que é o órgão que tem poderes para fazer essa alteração, e então editou a emenda constitucional número 107. E ali você viu que as eleições foram adiadas para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Isso muda o calendário eleitoral, que já estava preparado, mas apenas a partir da emenda constitucional. Os atos anteriores, as datas anteriores, foram todas preservadas e não há como retornar, né, determinar que reabra prazo ou coisa assim. Mas a partir, então, do novo calendário eleitoral, que o TSE está aprovando hoje, vai aprovar hoje, na sessão de hoje, e nós teremos, então, novos rumos a tomar. E é importante deixar claro aí que essa decisão foi tomada após aconselhamento de equipes médicas, né, de profissionais de saúde e demais profissionais do trabalho, a respeito da possibilidade de melhorar o quadro, né, da pandemia até lá, tomando também todas as providências necessárias para que a saúde, tanto dos mesários quanto dos eleitores e candidatos, demais participantes da eleição, seja resguardada, servidores eleitorais e tal. Você está na Belos FM. Bom, presidente, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Como é que são os preparativos aqui em Santa Catarina? Vai ter alguma coisa especial em função da pandemia também? Sim, no dia da eleição, o TSE é que está preparando tudo isso, né? Para o país todo. Os mesários usarão equipamentos de proteção individual, como máscaras, face shields e luvas, para evitar contágio, né? Para se proteger a sua saúde da possibilidade de algum contágio. Então, isso tudo vai ser feito. O TSE convidou várias empresas para fazerem parte desse processo e fazerem doação de equipamentos de proteção individual. E as empresas acorreram e sim, já tem várias empresas que se comprometeram a fazer doações e o TSE vai gastar menos com essa parte aí. E a saúde ficará resguardada. Da mesma forma que hoje os protocolos das autoridades sanitárias têm recomendado distanciamento, né, uso de máscara e outras providências, lá no dia da eleição também será feito de forma um pouquinho mais intensa, né? Claro, claro. Inclusive com marcação de lugares na fila dos eleitores ali para votação, haverá para distanciamento. Bom, presidente, e falar um pouquinho sobre a importância dos mesários, né? Eles devem procurar a Justiça Eleitoral para se cadastrar, né? Quem tem interesse também em participar desse pleito a partir, então, de novembro. Os mesários são servidores temporários da Justiça Eleitoral, são guerreiros porque eles estão ali à frente, né? Quase que praticamente representando a Justiça Eleitoral nos lugares de votação, e a participação deles é da maior importância. Em pleitos anteriores, nós tivemos a adesão bastante significativa de mesários voluntários. Nós esperamos que nesta eleição também haja essa adesão, e estamos aguardando. Não havendo número suficiente de mesários voluntários, aí a Justiça Eleitoral faz as convocações de qualquer forma o serviço como mesário é obrigatório, né? Obrigatório. Mas isso não é o mais importante para nós da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é que o mesário tenha consciência da sua responsabilidade social e política, né? De integração ao processo democrático das eleições, e que possa fazer parte desse processo e engrandecer a Justiça Eleitoral. Nós esperamos a adesão maciça dos mesários voluntários
Estamos prometendo a proteção da saúde. A Justiça Eleitoral vai se preocupar, está preocupada com isso e vai tomar as providências necessárias. Muito bem, aqui na Belos FM, no programa Belos Entrevista, estamos conversando com o desembargador do Tribunal de Justiça, Jaime Ramos, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Presidente, vamos falar agora sobre a questão da biometria. É importante lembrar que o pessoal poderá votar mesmo sem fazer a biometria, né? Quem ainda não fez, né? Explica como é que vai funcionar essa questão. São duas coisas que eu preciso dizer. Realmente, o estado de Santa Catarina chegou a 80% dos municípios em que foi realizada a coleta de biometria. Os eleitores foram biometrizados. Mas muitos deles não tiveram oportunidade, não compareceram e, num primeiro momento, os títulos foram cancelados, porque a legislação assim prevê. E aí, muitos deles vieram à Justiça Eleitoral, regularizaram sua situação, inclusive naquele período ali de inscrição, de alistamento eletrônico, e resolveram a situação. Outros ainda não, mas o Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão, e também este tribunal, o TRE, tomou a decisão de reverter aqueles cancelamentos dos títulos. Ou seja, todos os eleitores que deixaram de fazer a biometria serão admitidos a votar normalmente com seus títulos que tinham sido cancelados e agora não estão mais cancelados. E o segundo ponto é que no dia da eleição nós não teremos a coleta da biometria na votação. Não teremos justamente para reduzir os riscos de contágio do coronavírus, e esse é um importante dado que foi colocado pelos profissionais de saúde, até porque mesmo que tivesse alguma proteção ali para fazer a coleta biométrica e depois limpeza, poderia haver danificação do leitor óptico. Então nós teríamos um grande problema com isso e foi dispensado. Como é que o eleitor vai se identificar? Porque todos nós sabemos da importância da biometria para a identificação do eleitor, evitar que um passe por outro, né? Enfim, a biometria era fantástica. Mas antigamente se fazia, antes da biometria, não é tão antigamente assim, né? Se fazia a identificação do eleitor pelo modo tradicional, com documentos. Claro. O eleitor vai precisar comparecer, levar os seus documentos, como também, já com biometria ou não, ele tinha que apresentar documentos. Mas agora é para a sua identificação completa. Documento com fotografia, de modo que o mesário possa atestar que aquela pessoa que está ali para votar é o próprio eleitor cadastrado naquela sessão. Então não vai haver prejuízo. Haverá mais cuidado, né, com a identificação do eleitor, mas não haverá nenhum prejuízo. Então, logo seja possível, a coleta de biometria vai ser retomada. Muito bem. Belos FM. Presidente, há também uma proposta para estender, inclusive, o horário para votação até às 18 horas. Tem também o pessoal querendo priorizar grupos de risco nas primeiras horas de votação. Claro, são ainda propostas, né? O senhor tem alguma opinião sobre esse assunto? Acha que é válido essas medidas? Eu acho que sim, porque nós teremos maior tempo maior, né, de verificação de documentação, de preparação do eleitor para entrar na urna eletrônica, de cuidados, né? E isso gera uma contemporização, né, de todo o prazo eleitoral do dia da eleição. Por isso que eu acho que sim, é conveniente fazer estender por mais uma hora o período de votação. Pode ser antes, né? Pode começar às 7, ou pode ser estendido depois, né? Até às 18 horas. O TSE está fazendo todo o estudo a respeito disso. Claro, claro. Até porque Santa Catarina, né, já tem um histórico muito bom quanto à apuração também. O resultado é muito rápido no estado, né?
Aí nós temos que dar crédito à urna eletrônica, né? A urna eletrônica é um instrumento fantástico, né? Eu sei que tem muitas discussões, muitas pessoas que falam mal da urna eletrônica, mas falam mal porque não conhecem. Procurem se informar, né? As pessoas que tenham dúvida quanto à segurança da urna eletrônica, que o voto dela vai aparecer lá. É claro que é um voto não identificado, né? Mas vai aparecer lá sim. Que se informe, o site do TSE tem ali informações bastante precisas e claras a respeito do funcionamento da urna eletrônica, e ela é segura sim, até porque são vários os mecanismos de segurança que ela contém. Ela não é ligada à internet, coisa nenhuma, e também os partidos e candidatos têm possibilidade de fazer auditorias. Então, esse instrumento, você me perguntou da questão da agilidade na apuração. A urna eletrônica é que nos ajuda na agilidade na apuração, porque terminada a eleição, terminada a votação, imediatamente o presidente da urna vai publicar o resultado no mural. Quer dizer, ali as pessoas que estão acompanhando a eleição em favor dos candidatos já terão esses resultados. Então essas pessoas, a gente sabe que tem os mecanismos dos partidos e candidatos no sentido de fazer a apuração própria, né? Eles vão totalizando com esses boletins que são apresentados pelo presidente da mesa, imediatamente. Mas imediatamente também o presidente da mesa leva o resultado, né, protegido, lacrado, para a Justiça Eleitoral. E lá, então, vários servidores estarão à disposição no juízo eleitoral, no lugar marcado, para fazer a apuração. Então, assim, questão de, no máximo, meia hora, ter o resultado completo, tanto do prefeito eleito, quanto dos vereadores, né? Já tudo calculado ali, né? Com quociente eleitoral e tudo, e os vereadores já nominados ali, os eleitos. Isso é fantástico, né? Temos que privilegiar esse modo de eleição de apuração. Com certeza. Jornalismo na Belos. Bom, presidente, o senhor falou alguns também, mas destacar, né, para os ouvintes, novamente, os procedimentos que devem ser adotados como protocolo de prevenção ao coronavírus no dia da votação, também para o eleitor que vai votar, né, quais são os cuidados que ele precisa ter. Nunca é demais falar, gostaria que o senhor destacasse eles. Bom, o eleitor vai ter que tomar os mesmos cuidados que hoje estão tendo de acordo com os protocolos sanitários, né? A utilização, o uso, né, da máscara no lugar correto, né, que é cobrindo o nariz e a boca, indo até o queixo, né, vai obrigatório. Vai ser obrigatório até porque agora decorre de lei, né, lei federal. Então o eleitor não pode alegar que está sendo coagido, coisa assim. O eleitor tem que usar a máscara, e não é por causa dele, para proteção só dele. É também, mas é para proteção dos outros. Os eleitores precisam, as pessoas precisam ser solidárias em relação aos outros. Porque o contágio acontece muitas vezes com o falar, que a gente vai expelindo gotículas, e essas gotículas já contaminadas vão para as outras pessoas. Isso é normal, quando a gente fala, né? Nós não percebemos, mas as gotículas estão sendo expelidas e as pessoas que estão nos cercando estão recebendo. Então a máscara tem esse poder de evitar, ou pelo menos reduzir bastante, a possibilidade de disseminação dessas gotículas, e a pessoa que está próxima fica mais protegida. Então, é essa consciência que eu queria que os eleitores tivessem, né? Porque a gente vê muita tolice, eu até chamaria de tolice, né? De pessoas que não querem usar máscara por ideologia, né? Por alguma ideologia.
Não tem que ter ideologia, tem que ter consciência, responsabilidade, solidariedade. Então é isso que eu peço aos eleitores e aos ouvintes. Bom, também o pessoal tem dúvida quanto à urna eletrônica, como é que vai ser também a higienização dela? Bom, isso também o TSE está fazendo estudos, né, a respeito de todos os detalhes do dia da eleição e em breve haverá informação a respeito. Mas é claro que tem que ter algum mecanismo de cuidado, né? Poderia, de repente, ser exigido que o eleitor levasse uma luva, né? Ou que a Justiça Eleitoral eventualmente disponibilizasse, que fossem aquelas luvas bem mais simples, né? Quando a gente vai servir num buffet, né? Claro. A gente usa aquelas luvas, de repente isso. Mas isso tudo não está definido, né? Certo. Como se vai haver uma limpeza do teclado depois. Então isso tudo nós vamos aguardar. Muito bem. Estamos conversando aqui na Belos FM com o desembargador Jaime Ramos, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Falar um pouquinho sobre a campanha, né? Quais os cuidados devem ser observados, né? Tanto por candidatos, né? E também eleitores. Pois bem, no dia 31 de agosto iniciam as convenções partidárias para a escolha dos candidatos e vai até o dia 16 de setembro. A própria emenda constitucional número 107, ela estabeleceu que isso pode ser feito virtualmente. Então foi autorizado que os partidos façam essas reuniões por videoconferência e façam as escolhas. É evidente que outros modos também serão possíveis, né, desde que adequados às recomendações e determinações sanitárias das autoridades. Mas eu penso que os partidos vão sim fazer de forma virtual. Depois nós teremos até o dia 26 de setembro para que os partidos registrem os seus candidatos. Apresentem à Justiça Eleitoral a lista, né, com a documentação e peçam o registro. Enfim, a propaganda eleitoral. A propaganda começa no dia 27 de setembro, a propaganda do modo tradicional, inclusive pela internet, e a propaganda em rádio e TV, você deve estar acompanhando, começa no dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro, para o primeiro turno. O plano de mídia vai ser estabelecido pelo juiz eleitoral em tempo oportuno, para que não haja nenhum problema de rádios e emissoras de TV não receberem esse material dos candidatos. Perfeito. Eles é que são responsáveis pela apresentação das mídias, né? E propaganda eleitoral, eu acho que você quer que eu fale também sobre o problema da fake news, né? Exato, o presidente, até é uma preocupação quanto ao uso das redes sociais, né, durante esse período eleitoral. Pode falar, sim. Porque eu penso que com esse problema que nós estamos vivendo da pandemia, a propaganda na internet vai ser mais utilizada. E ela tem regras, né? A legislação eleitoral estabelece regras, os candidatos têm que cumprir as regras. Não só propaganda pela internet, mas qualquer tipo de propaganda tem regras e eles devem seguir as regras. Mas a fake news é o grande desafio, o grande problema que pode haver na eleição, como já aconteceu em eleições passadas, porque a fake news, por uns, é tratada como opinião, né? Direito de opinião. Direito de opinião todos têm, está na Constituição. Mas ninguém tem o direito de ofender o outro candidato, de mentir quanto à situação de outro candidato ou de sua própria condição. O que é mentiroso, o que é injurioso, calunioso, difamatório, é ilícito. Tanto pode ser um ilícito penal como um ilícito eleitoral que pode levar o candidato a perder o seu mandato. A legislação prevê isso. Então as pessoas devem se cuidar, né? Os candidatos devem cuidar, porque tem uma regulamentação que não é limitadora. A propaganda é extensa, né? Os candidatos
e seus apoiadores têm inúmeros instrumentos de propaganda. Então não é preciso lançar mão de propaganda ilícita e de modos ilícitos de propaganda. De modo que eu penso que os candidatos têm que ter essa consciência, né? Claro. A necessidade de ética na participação democrática do processo eleitoral. E a ética exige, então, o cumprimento das normas respectivas. Muito bem. Bom, a gente vai já se encaminhando para o fim da entrevista. Desembargador, um recado do senhor aí para os pré-candidatos, também para os eleitores neste momento. Perfeitamente. A Justiça Eleitoral tem a missão de realizar o pleito eleitoral com vistas à participação democrática e isonômica de todas as pessoas. De que os eleitores têm o direito de votar e ser votado de forma livre e consciente. E por isso, então, não se deixe enganar por ninguém. E os candidatos também não enganem ninguém. Sejam verdadeiros nas suas manifestações, na sua campanha. É importantíssimo, é um momento fantástico, né, da vida da pessoa, é participar do pleito para obter um mandato como prefeito, como vereador, mas que seja limpo. Então é isso que eu desejo, que o eleitor tenha o exercício pleno do seu direito-dever de votar de forma livre e consciente. Livre e consciente significa eu não fui corrompido por ninguém, eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com a democracia. É isso que importa. É isso que eu gostaria de deixar aos ouvintes da Rádio Belo. Muito bem. Desembargador do Tribunal de Justiça, Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a gente agradece pela sua entrevista, pelo contato, pelas todas essas informações e estamos sempre à disposição aqui na Belos FM. Eu também agradeço a vocês e conto com essa colaboração de todos para divulgar as nossas notícias de forma oficial. Os juízes eleitorais serão orientados para ter esse contato mais a miúde com a imprensa. Um abraço a todos. Um abraço, bom trabalho. Obrigado para vocês também.